Olá, a nossa aula de hoje será sobre quinhentismo no Brasil. Esse é um momento que ele é bem interessante, porque algumas coisas vocês precisam atentar bastante para essa ideia de quinhentismo no Brasil. Primeiramente, nós temos o nome quinhentismo, e esse nome, a referência porque ocorre no ano de 1500. Quando se refere no Brasil, é uma forma didática de representar este primeiro momento da literatura no Brasil. Mas nós não podemos dizer que quinhentismo no Brasil é uma escola literária, muito menos dizer que é um período de transição, como o período que nós já vimos estudando anteriormente a literatura. Por exemplo, nós vimos que o humanismo é um período de transição, não é uma escola literária. É um período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Quinhentismo no Brasil não é transição. É um momento que o Brasil passa e é um momento bem diferente, porque aqui no Brasil nós temos ali a ideia de descobrimento do Brasil, que, por sinal, é questionável essa ideia de descobrimento do Brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui, a terra já tinha dono, a terra já tinha gente. Mas, depois mais, nós vamos trabalhar mais esse espírito crítico, que inclusive vai ser foco lá dos modernistas, quando estiverem trabalhando ali a ideia de Brasil com cara de Brasil. E eu quero que vocês atentem bastante ao que eu falei, Brasil com cara de Brasil. Falando então de quinhentismo e pensando no contexto histórico em relação ao quinhentismo, nós vamos pensar o seguinte: primeiramente, se é quinhentismo no Brasil, o que acontecia então na Europa? Na Europa tinha o quinhentismo, mas era o quinhentismo renascentista. Na Europa havia na literatura o chamado Renascimento. Quinhentismo renascentista é a escola literária chamada de Renascimento. Mas no Brasil não existe renascimento, não houve renascimento. Nesse período que acontecia o renascimento na Europa, e precisamente em Portugal, que é o nosso foco, Portugal é o nosso foco da literatura, porque até então, literatura portuguesa, e depois então o que acontece no Brasil. E precisamente em Portugal havia o Renascimento. Aqui no Brasil, nós vamos ter quinhentismo no Brasil. E aí vocês podem observar na figura, nós temos aí a caravela e está dizendo, ó Cabral, acho que agora nós descobrimos o Brasil. Que na realidade, essa barreirinha onde a nau iria cair, marca aquela visão teocêntrica de toda a Idade Média, não só teocêntrica, porque era dominado pela igreja, daí essa ideia de teocentrismo. Mas a Idade Média toda, ela existiu ali a ideia de terra. Eram as cruzadas, tudo muito feito por terras. E aquela ideia lá da linha do horizonte, que não podia navegar, se chegasse lá, cairia, que era aquela visão que permeou toda a Idade Média. E nós vamos ter esse período de descobrimento, período das grandes navegações, e principalmente Portugal aqui vai figurar como uma nação que ela conquista muito, que se torna um império importantíssimo até. E no Brasil, o quinhentismo realmente vai se dar com a chegada dos portugueses no Brasil. Precisamos pensar no contexto histórico. O que nós temos, então, dessa ideia da literatura que vai acontecer, que nós vamos conhecer como quinhentismo no Brasil? Nós vamos ter precisamente a divisão entre literatura de informação, que é aquela literatura dos viajantes, e a literatura de catequese, que é a literatura ali feita pelos jesuítas, que teve a colaboração dos jesuítas. Nós temos no Brasil um local, uma terra, que ela vai ser muito cobiçada. Vai ser alvo de cobiça e de curiosidade também. Nós não podemos esquecer que vai ser alvo de curiosidade também. É um mundo diferente. Mais tarde,
nós vamos ver também que vai ser batizado como um mundo novo. Mas voltando aqui para o contexto histórico que nós estamos vendo, na Europa nós temos realmente a ideia do capitalismo mercantil e as grandes navegações. Período de expansão, período de comércio muito forte, surge desde o humanismo a ideia de burguesia, de burgo, comércio e tudo mais. É o auge do Renascimento. O Renascimento ele se deu com a expansão marítima, com as descobertas tecnológicas. Temos que lembrar também que o quinhentismo, 1500, é o período da Reforma Protestante de Lutero, e também nós vamos ter aqui o revanche, né? A revanche, melhor dizendo, da Igreja. Nós vamos ter um período que essa ideia de reforma protestante contra a reforma da Igreja vai ser um período marcado do Renascimento, que vai desaguar lá no Barroco. Porque a reforma protestante, ela se deu em 1517. A Contra-Reforma, que vai ser ali o período que a Igreja volta para dar resposta à reforma de Lutero, vai ser em 1545. Um choque. Mas a Igreja não ficou caladinha nesse período de 1517 a 1545. A Igreja levantou núcleos religiosos. Nós vamos ver que um dos principais núcleos religiosos vai ser exatamente a Companhia de Jesus, os jesuítas, mas muitos outros núcleos religiosos a Igreja levantou neste período. E aqui tem que lembrar dessa questão da Inquisição, que a questão da Inquisição ela vai marcar porque é o que vai mostrar a ideia do medo que é presente na Contra-Reforma. Aliás, o medo que vai ser presente no Barroco. O Barroco ele vai ser marcado por este medo, e aqui principalmente por causa da Inquisição, da Santa Inquisição. E a colonização no Brasil, a partir de 1530, uma colonização, mas nós sabemos que a data de chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil vai ser um pouquinho antes de 1530. É este o contexto que nós temos em relação ao contexto histórico. Nós vamos ver, em relação à questão das artes plásticas, neste período de colonização, é claro que nós vamos ver muito a questão de pinturas envolvendo o descobrimento. Nós temos aqui o desembarque de Cabral em Porto Seguro, de Oscar Pereira da Silva, a chegada dos portugueses e a questão indígena aqui. Esse índio, que vai ser palco de discussão mais tarde no modernismo, como eu falei de início, em 1922, ali com a Semana de Arte Moderna, justamente o dono da terra. E a visão que os europeus eles vão ter do índio. Tem um documentário na Netflix, que é, acho que Guerras do Brasil. Estou sempre esquecendo do documentário. E vai mostrar exatamente essa questão da dizimação dos índios. Eram muitas etnias, eram muitos índios. Mas eles vão ser perseguidos, eles vão ser caçados, eles vão morrer bastante. Mas quando eles recebem os portugueses, embora na visão dos portugueses tenha essa visão de selvagem, o português tem essa visão de selvagem, os índios, na realidade, eles vão cuidar dos portugueses quando chegam, porque era difícil suportar toda aquela viagem marítima. Era muito complicado o espaço no navio, não tomavam banho, e os portugueses chegaram fedorentos, cheios de feridas, cheios de piolhos, e justamente os índios foram sarar as feridas, ensiná-los a tomar banho, porque esse hábito de higiene é dos índios. Os portugueses eles vão aprender com os índios todos os hábitos de higiene. Porque até então que é importante falar sobre isso.
porque nós temos uma visão, muitas vezes, distorcida do índio pela visão europeia, que vai colocar ali como um ato de selvageria. É claro que existia a ideia do canibalismo, mas a ideia da antropofagia é cultural em muitas tribos, era cultural em muitas tribos, a ideia da antropofagia, porque eles comiam o guerreiro que era mais forte, para adquirir a força, porque na realidade é esse o ritual da antropofagia. Vai comer o guerreiro e ao digerir, vai digerir a força daquele guerreiro. Tanto é que o índio, que ele era canibal, antropófago mesmo, ele não comia o guerreiro fraco, só se ele fosse forte. Mas, voltando para essa ideia aqui de marco, o que eu tenho em relação a marco? Eu tenho um período que marca a literatura. O que marca a literatura? Nós não vamos ter uma obra assim, a não ser que seja a carta de achamento, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, mas eu digo assim, nós não temos um livro, como vai ser comum aparecer um livro como marco de determinada literatura. Mas, de vez em quando, tem um acontecimento que também vai ser um marco. Nós vamos ter aqui 1500, que vai ser exatamente o ano da colonização, e quinhentismo por causa de 1500, como eu já falei anteriormente, e a obra mesmo que vai inaugurar este momento, nós vamos ter a chamada Carta de Achamento. Essa Carta de Achamento é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que nós temos aí, que é conhecida, que é a Carta de Achamento. Nós temos aqui Pero Vaz de Caminha, o navegador português, que ele era escrivão ali da tropa, da tripulação de Pedro Álvares Cabral. Temos também aqui uma foto do que foi a Carta de Achamento, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Essa carta era um documento muito importante, porque continha muitas informações sobre as riquezas do Brasil, riquezas cobiçadas. E Portugal ali guardou por quase 300 anos na Torre do Tombo. Tanto é que muitos outros aventureiros que passaram por aqui, eles publicaram as obras muito antes desta carta. Mas ela vai ser assim a carta de abertura desse momento. Embora só mais tarde, realmente, Portugal vai mostrar, até mesmo por ser um documento muito importante. Nós temos aqui a Carta de Achamento. Temos aqui um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha que diz o seguinte: neste mesmo dia, à hora de véspera, avistamos a terra, primeiramente um grande monte, muito alto e redondo. Depois, outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte, e mais terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão deu um nome, e aqui eu destaco essa palavra nome de Monte Pascoal. E a terra, temos aqui o nome Terra de Veracruz. Eles nomearam. Então, quando se dá nome, a ideia é a seguinte: isso aqui é meu, estou tomando posse, estou dando nome. Então, tomaram posse da terra que já era ocupada, e deram o nome de Terra de Veracruz. No início, logo no início, deram o nome de Terra de Veracruz. Nesse outro trecho aqui, que eu tirei de um livro, acho interessante a gente verificar exatamente o que era a vida a bordo das caravelas. Diz o seguinte: o maior obstáculo das travessias marítimas era sobreviver às condições de vida em uma caravela. Quase todo o espaço disponível era reservado para o armazenamento de água e alimentos, o que fazia com que sobrassem cerca de 50 centímetros para cada passageiro. Era impossível tomar banho. Piolhos, pulgas e percevejos proliferavam nos corpos das pessoas. Os alimentos armazenados em porões úmidos apodreciam rapidamente.
Quando as naus enfrentavam uma calmaria, os marinheiros comiam de tudo: sola de sapato, papéis, biscoitos com larvas de inseto e animais mortos. Disse que matavam a sede com a própria urina. Nessas condições, o espantoso era sobreviverem às longas viagens marítimas. Então, nós temos uma descrição aí exatamente do que eram essas viagens. Não eram fáceis, difícil sobreviver. Por isso, a ideia de que quando eles chegaram aqui, eles chegaram sujos, né? Cheio de feridas, que realmente os índios que ajudaram a cuidar, a curar daquelas feridas. E em troca disso, nós vamos ver que mais tarde, os índios eles foram perseguidos, eles foram escravizados. Justamente no documentário que eu falei agora no início, ele vai mostrar essa história vergonhosa. Inclusive, no documentário tem a fala de representantes indígenas, muitos deles indignados com essa história de perseguição e de luta, que sempre foi uma história de luta, desde a época aqui do descobrimento, da colonização. Sempre foi uma história de luta. Até hoje, segundo alguns representantes indígenas, né, até hoje é uma história de luta, porque até hoje o índio ele briga para segurar a terra dele, e em menor quantidade. E nós vamos ver que muitos foram aprisionados, feitos escravos, mas o índio não foi feito para ser escravo. O índio não foi feito para o trabalho pesado. E por isso muitos morreram. E nós vamos ver que nessa história feia, que é a história do Brasil, nessa época a Índia, ela também era vista como símbolo sexual. E essa Índia ela foi também aproveitada, né? Aproveitada pelo branco, pelo colonizador. Tanto é que não é à toa que o Brasil é fruto de miscigenação. Mais tarde, quando descobrem que o índio não foi feito para este papel de escravo, eles vão buscar os negros. E os negros também vão ter uma história aqui, no Brasil, uma história muito feia, uma história muito vergonhosa. E ao invés agora das índias, as negras passam a ser símbolo sexual do dominador, do poderoso da terra. E aí a gente vai ver uma história que a gente até hoje fala sobre isso. Há uma dívida muito grande em relação ao negro e em relação ao índio. Mas até então o foco aqui da colonização é o índio, que vai ser justamente o que vai ser questionado mais tarde pelos nossos modernistas, ali com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Raul Bope, Plínio Salgado. Muitos dos nossos primeiros modernistas eles vão questionar essa questão do Brasil, um Brasil que não tem caráter, que justamente quando Mário de Andrade ele constrói Macunaíma, a obra que vai ser a representação mesmo de um Brasil com característica, Macunaíma vai ser o herói sem nenhum caráter, porque representa o Brasil. Caráter de característica. O Brasil, até então, não tinha característica de Brasil. O que nós vamos ter, neste primeiro momento, da visão do colonizador, dos viajantes? Quando nós temos os viajantes aqui, nós vamos ter por aqui, vai passar por aqui historiador, navegador, aventureiro, tudo quanto é tipo de gente vai passar por aqui. E vão escrever, e vão mostrar as impressões que tem desta terra. Dentro dessa visão do colonizador e dos aventureiros e navegadores que passaram por aqui, nós não podemos deixar de destacar Américo Vespúcio, justamente o criador da América. E aqui diz o seguinte: navegador italiano, Américo Vespúcio era filho de uma família de classe alta da cidade de Florença. Educado de acordo com os princípios humanistas, conviveu com importantes artistas do Renascimento italiano, como Michelangelo, Botticelli, Piero de Cosimo e Ariosto. Vespúcio explorou o Novo Mundo, primeiro a serviço dos reis de Castela e Aragão, Isabel I e Fernando II, e depois do rei de Portugal,
Foi ele quem concluiu que os territórios encontrados não faziam parte da Ásia. 2 textos atribuídos a Américo Vespúcio, Mundos Novos e 4 Navegações, foram, na verdade, os responsáveis pelas primeiras imagens que os europeus fizeram da 4ª parte do mundo, como era conhecida a região do quadrante oeste do Atlântico Sul, dos seus habitantes e da curiosa fauna e flora locais. Os estudiosos dos relatos dos viajantes reconhecem em Mundos Novos, de 1504, o texto que cria o Novo Mundo. Interessante aqui, pessoal, destacar porque o que nós vamos ter, principalmente nessa ideia dessa primeira impressão de Américo Vespúcio, que ele vai ser o descobridor da América. Enquanto Pedro Álvares Cabral ele pisa aqui e ele descobre, né, o Brasil, o Américo Vespúcio ele vai descobrir o continente. E ele vai ser responsável exatamente por esse cordel do Novo Mundo. E essa ideia de Novo Mundo era exatamente como ficou conhecido o Brasil. Novo Mundo. E por quê? Até então era um mundo desconhecido. Era um mundo diferente. Essa ideia do Novo Mundo. E isso virou um best-seller. Porque era um livro que ia mostrar exatamente o costume de um povo. E quando se fala de costume, o que este cordel ele destaca é exatamente aquela ideia do índio que andava nu, do índio que era canibal, de vários costumes da vida sexual nas aldeias. E isso virou assim um best-seller. As pessoas queriam ler, queriam conhecer. Por quê? A ideia do costume trazia a ideia de curiosidade. Então, o que eu relatei para vocês, que tanto nós vamos ter a ideia da ganância, eles queriam as riquezas da terra, mas também o que vai se destacar é a curiosidade por esses costumes. E diz aqui o seguinte, olha, teve 25 edições em mais de 6 línguas, até então, quando eu falo para aquela época, no best-seller, entre os anos de 1504 e 1506. Calcula-se que cerca de 20 mil exemplares desses folhetos foram vendidos em praças e feiras. A ideia aqui de como eles eram vendidos. Relato que misturava selvageria e sexo. As coisas que as pessoas gostam. Até hoje, as pessoas gostam disso. Estou lembrando agora de não sei se foi uma minissérie que teve ali na Globo, sobre a Hebe Camargo, que ela dizia exatamente isso. Se ela não falasse de sexo, o povo não ia querer assistir, porque o povo gosta disso. E é notório. Se for falar no Brasil, aí nem tem para onde. O Brasil não quer passar tempo com cultura, mas mostra uma coisa ali mais quente, para ver se todos não param para olhar. Que foi o que virou exatamente as nossas novelas de hoje. E outra coisa, Visões do Paraíso e cenas de canibalismo atraiu o público. O sucesso aumentou em 1505, quando um dos editores acrescentou gravuras, e tem, né, xilografias, eu acho que é o nome que eles dão para isso, que retratavam as gentes da nova terra descoberta. Os europeus agora contavam com imagens que personificavam os misteriosos nativos do continente americano. E é exatamente, né, cozinhando pedaços de carne humana, as índias nuas, era mais ou menos esse retrato que eles viam, que isso despertava a atenção deles. E a própria novela, que está repetindo agora na Rede Globo, que é Novo Mundo, mostra isso daqui, é um contexto disso aqui, só que lá na novela retrata a chegada de Dom Pedro, que é o Brasil, se eu não me engano é isso, não estou bem lembrada. Só sei que retrata a chegada da família real aqui no Brasil. Mas o Novo Mundo é um conceito aqui desde 1504, quando essas 2 obras, por Américo Vespúcio, elas são propagadas. É a visão dele, é a visão do canibalismo, é a visão de cena de sexo, de costumes do povo, que retrata lá. Mas era isso, Brasil? Levaram em conta o fator cultural?
E aí a gente pergunta exatamente o que é o Brasil? Esta vai ser a grande pergunta. Até hoje, quando nós falamos de temáticas sobre cultura, se há uma apropriação cultural e muitas outras coisas que envolvem esse tema em redação, nós temos que pensar que desde essa época o próprio Brasil ele custou a ter traços de Brasil, que vai ser a luta. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: no Enem, essa literatura de agora, ela passa a ser muito importante, porque no Enem vai dividir exatamente num período que é este período colonial, e este período colonial, ele vai agora do quinhentismo até o arcadismo. Não esqueçam disso, o Enem divide a literatura desta forma, no período colonial e no período nacional, que é o período da independência. E este período nacional, ele vai começar ali com o romantismo, que justamente é o período nacional, o período independente, quando ocorre a independência ali do Brasil, motivado pela independência que já ocorre em outras partes ali do mundo. Muito importante esse momento também ali para o Enem. Vocês não podem esquecer disso daí, que já é prova. O Enem ele vai pegar isso daí, como é uma prova que é uma prova que ela faz uma interdisciplina, ela mistura os conteúdos, então pode envolver a literatura aqui e pode contextualizar em questão de tipos literários ou tipologia textual e muitas coisas, né? Ele pega à vontade. A UEA também trabalha com isso. Só para lembrar, a divisão do período: literatura informativa ou dos viajantes, e a literatura formativa ou de catequese ou literatura dos jesuítas. E na observação, que eu já falei aqui, os textos não tinham uma função propriamente literária, pois atendiam finalidades específicas, tanto dos padres e religiosos, que aqui aportavam com a finalidade de catequizar os índios, quanto dos navegantes interessados em descrever e explorar a terra recém-achada. Vamos aqui focar um pouquinho nessa literatura informativa, na literatura dos viajantes. Vamos focar um pouco nesta literatura. Nessa literatura, o que nós vamos observar aqui? Algumas coisinhas. Primeiro, feita pelos viajantes europeus, tinha aspecto de relatório. Temos que lembrar que as cartas, né, eram relatórios com informações sobre o Brasil, destacando-se então aqui os recursos minerais. Aqui temos que lembrar da riqueza que representa o minério. Inclusive, quando os portugueses chegaram ali, que os índios ficaram também curiosos, viram o cordão ali no pescoço do capitão, ouro, e eles apontavam, querendo dizer que também tinha ouro no Brasil. Viram castiçal, apontavam, dizendo que também tinha prata. Ora, muita riqueza. Fauna e flora, nossa, nem se fala, o próprio pau-brasil vai chegar aí. E os aspectos pitorescos dos índios. Como eu falei para vocês, a própria Índia, ela vai ser símbolo sexual, vai ser bem aproveitada pelos portugueses, pelos brancos, nesta época. Aqui no quesito B, esses relatórios eram chamados de crônicas de viagem, tinham mais aspectos históricos do que literário. A crônica que nós conhecemos hoje é diferente da crônica desta época. Já falei para vocês desde Fernão Lopes, que foi considerado o pai da história portuguesa. Que naquela época a crônica eram relatos, eram biografias, histórias dos reis, eram fatos históricos. Da crônica diferente de hoje. Então aqui pode ter uma questão chamada gênero textual. Tanto o Enem quanto a UEA trabalham com essa ideia de gênero textual. A crônica de hoje é uma história que ela é do cotidiano,
que ela tem uma crítica por trás disso. É um texto informal, é um texto curto. Então, desse gênero da crônica de hoje, nós temos um gênero bem diferente. C. Os textos eram formados por cartas de viagens, tratados descritivos e diários de navegação. Justamente, tanto o navegador quanto os viajantes que passavam aqui, todos, às vezes eram aventureiros, como o Hans Staden era um aventureiro que ficou até preso numa tribo de índios canibais durante 7 meses, conseguiu sair ileso, não foi comido. E depois ele vai escrever um livro ali que ele vai mostrar toda a cena de canibalismo que ele viu ali. Ele teve uma experiência bem frustrante, né? Eu que não queria estar numa tribo de índios canibais, né? Cultura, mas eu também Deus me livre de estar numa tribo de índios canibais. Alguns dos textos mais importantes da literatura informativa são Carta de Achamento do Brasil, que nós temos aí a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Temos Diários de Navegação, de Pero Lopes, Tratado da Terra do Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo, e Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares de Souza. Esse nome, Gabriel Soares de Souza, de vez em quando sai em alguma prova de vestibular. Esse livro ele é importante sobre esse primeiro momento do Brasil. Então, sempre sai alguma coisa sobre ele interessante, vale a pena dar uma conferida aí neste nome, pelo menos. Não é que eu estou pedindo para vocês lerem as obras, mas vale a pena conferir o nome aí dele. Nós temos aqui, isso aqui já foi lido, sobre Américo Vespúcio. Gente, esse quadro aqui para mim é muito importante, porque a partir de agora eu quero mostrar para vocês exatamente uma... Só mudar aqui uma cor, peraí. Eu quero mostrar para vocês uma leitura de obras de uma arte plástica. Esse quadro aqui, ele é o quadro que é este nome que está aqui embaixo, Terra Brasilis, de Lopo Homem. E este quadro, ele mostra muita coisa que a gente vai ver mesmo em relação ao índio, que como o Lopo Homem ele vai ver. Primeiramente, nós temos aqui Terra Brasilis, e vocês vão ver pelo desenho do quadro, que representa aí o Brasil, é como se fosse o mapa do Brasil. E nós vamos ter a fauna e a flora, e nós vamos ter o habitante da Terra. Então, vejam bem, nesses índios aqui, ó, nós temos diferença. Temos índios que eles estão vestidos como se fossem para uma festa da aldeia, lá da tribo, um ritual. É uma roupa diferente. Quando o índio ele usa essas roupas de rituais, o cocá, as penas, ele está pronto para a festa, para o ritual. Observem que alguns estão vestidos, outros não estão. Olha a posição desses índios aqui. Olha esse daqui. Se você comparar esse índio que está aqui de 4, ele é semelhante ao animal que anda aqui também com 4 patas. Então, é esta semelhança aqui. O que você imagina desse quadro do Lopo Homem? Como é que ele está vendo o índio? Totalmente diferente da cultura do índio. Ele não entende a cultura do índio. E ele vai e produz esse quadro. E quando ele compara o índio como o macaco, como animal, o que ele diz? Olha, é um selvagem, é um animal como outro qualquer. E aqui o índio ele está nesse trabalho aqui, ó, está carregando madeira. O que é essa madeira? Pau-brasil. Exatamente o foco do europeu ali, a riqueza do pau-brasil aí explorada por eles. Usaram o índio para esse trabalho. Esse não é o trabalho do índio. O que o índio faz? Ele vai para a mata, ele vai caçar. É isso que o índio faz. E tem mais uma coisa. Vocês observem que a mata ela é altaneira. Ela é grande. É a visão grandiosa que eles veem da mata. E os animais aqui nos chamam muita atenção. Aqui nesse cantinho do quadro, se você observar, neste canto parece um dragão. Parece aqueles animais mitológicos, sei lá. Ele é diferente, é um dragão. Não tinha dragão no Brasil nesta época
Então, os animais, e tem cartas que eles dizem que os animais são bizarros, diferentes, a própria cor, a forma aqui dos pássaros, bem diferente como ele produz os pássaros aqui no Brasil. Então, observem a visão que ele descreve. Isso é o Brasil, totalmente descontextualizado. Isso não é o Brasil. É o que mais tarde Oswald de Andrade e toda a turma lá, com o Mário de Andrade, com o Menotti Del Pique, com o Plínio Salgado, eles vão questionar os movimentos que vão surgir lá no modernismo, na Semana de Arte Moderna, como o movimento Pau Brasil, e é escrito com letra minúscula mesmo, porque o modernismo ele queria que todos os erros de português possível, eles trabalham desta forma. Tinha outro movimento que era chamado verde amarelismo, e teve o movimento antropofágico, que é deste movimento antropofágico que vai surgir Macunaíma. Macunaíma é do movimento antropofágico. Por quê? Para Mário de Andrade, ali em Macunaíma, essa ideia, só escrever aqui para vocês, antropofágico. Por que Macunaíma vai sair deste movimento aqui? Porque o Macunaíma, ele é um índio que ele nasce no meio da floresta e a primeira palavra que ele fala é ai que preguiça, que é justamente a característica do índio, como ele é, o índio do Brasil. Aqui vai sair Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E Macunaíma vai ser de 1928, que é o ano do movimento antropofágico. O que o movimento antropofágico vai fazer depois de muita discussão? Ele vai dizer, olha, não dá para dizer que no Brasil não tem estrangeirismo. Tem, até mesmo pela geografia, por tudo que o Brasil representa, é um Brasil de estrangeiros, sim. Nós vamos aproveitar o que é estrangeiro e vamos comer, mas ao digerir, nós vamos digerir uma literatura nacional. Foi o que aconteceu aqui com Macunaíma. Quando eles vão digerir, eles vão digerir uma literatura que ela é nacional. Porque Macunaíma é um índio que nasce no meio da floresta, ele já nasce grande, é uma obra bem diferente, e custa falar, quando fala aos 6 anos de idade, a primeira fala é ai que preguiça. E depois o Macunaíma, ele vai passar por várias transformações. De índio, negro, ele vai se tornar branco dos olhos azuis, que é a representação do Brasil. O que é o Brasil? É o branco, o negro, o negro e o índio, sem ter predominância de um sobre o outro. Isso é o Brasil, que vai se dar ali no movimento antropofágico, não este questionamento aqui. Mas é claro que no pau-brasil, eles vão voltar aos valores primitivos da terra. Eles vão voltar a esse período da colonização para mostrar que o Brasil, quando o português chegou aqui, o Brasil já tinha dono. E eles vão valorizar o primitivismo. O que é o primitivismo? A primeira visão do Brasil. É exatamente o homem aqui natural que a gente vê na colonização, sem a visão do colonizador, na sua visão real. É essa ideia que nós vamos ter aí de Brasil, que vai ser questionado ali pelos nossos modernistas. Então, depois que a gente vê exatamente todo esse quadro aqui do Terra Brasilis, do Louco Homem e tudo mais, e já vê essa visão lá dentro do modernismo, eu quero apresentar para vocês um poema do Oswald de Andrade, que ele vai criticar este primeiro momento. Que exatamente nós vamos ter ali nos nossos modernistas uma crítica. E o Oswald ele vai dizer o seguinte: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu um índio. Que pena,
Se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Gente, eu quero destacar aqui essa ideia que ele coloca na bruta chuva para a chegada do português, e ele coloca manhã de sol aqui quando ele vai dizer que o índio que deveria ter aculturado o português. Ele coloca a bruta chuva como algo escuro, turvo, exatamente porque se deu o inverso. Ele chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu um índio, ou seja, ele tirou a cultura do índio, ele impôs a sua cultura, ele aculturou o índio. E ele disse que pena, não era para ter sido assim. A história da colonização não era para ter sido assim. Se fosse uma manhã de sol, se tudo tivesse claro, se tudo tivesse límpido, se a visão fosse perfeita, tudo como deveria ser, era o índio para ter despido o português. Se o português chegou numa terra que já tinha dono, então ele que deveria se aculturar, ele que deveria seguir os passos do dono da terra. Mas ocorreu o contrário. Então, aqui tem algumas perguntas para vocês refletirem, vai ficar aí para vocês refletirem mesmo. Já comentei sobre isso, fica aí depois para vocês. Vamos ver aqui um trecho da obra do Hans Staden. O Hans Staden, ele vai ser aquele viajante que passou por aqui. Ele era um aventureiro, ele passou 7 meses preso numa tribo de canibais. Olha como ele destaca o povo da terra. Tudo bem, né? Não é fácil também passar preso ali numa tribo de índios canibais. Difícil. A América é uma terra vasta, onde vivem muitas tribos de homens selvagens com diversas línguas diferentes. Olha, ele fala de selvagens. Também há muitos animais bizarros. Olha o nome que ele fala, os adjetivos. Para animais são bizarros, diferentes. Esta terra tem uma aparência amistosa, visto que as árvores ficam verdes todo o ano. Mas os tipos de madeiras que lá existem não são comparáveis com os nossos. Todos os homens andam nus, pois naquela parte da terra situada entre os trópicos nunca faz tanto frio quanto entre nós no dia de São Miguel. Na terra em questão, nascem e crescem tanto nas árvores quanto na terra, fruto de que os homens e os animais se alimentam, por causa do sol forte. Os habitantes da terra têm uma cor de pele marrom avermelhada. Olha, ele atribui a cor da pele do índio ao sol forte. Ele não pensa na cor da pele mesmo, que deveria ser do índio. Trata-se de um povo orgulhoso, muito astuto e sempre pronto a perseguir e a devorar seus inimigos. Na realidade, ele não é bem isso, não é uma questão cultural, isso é briga aí para séculos. A América estende-se por algumas centenas de milhas, tanto ao sul quanto ao norte. Já velejei 500 milhas ao longo da costa e estive em muitos lugares numa parte daquela terra. Temos aqui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê de estar lendo isso. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, aos pés uma alcatifa por estrado, e bem vestido com um colar de ouro, muito grande ao pescoço. E Sancho de Tovar, e Simão de Miranda, e Nicolau Coelho, e Aires Correia, e nós outros, que aqui na nau com ele íamos, sentados no chão, nessa alcatifa, acenderam-se tochas e eles entraram. Mas nem sinal de cortesia fizeram, nem de falar ao capitão, nem a alguém. Todavia, um deles fitou o colar do capitão e começou a fazer acenos com a mão em direção à terra. E depois para o colar, como se quisesse dizer-nos que havia ouro na terra. E também olhou para um castiçal de prata, e assim como acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhe um papagaio pardo que o capitão traz consigo, tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, e não lhes queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Então, observem que aquilo que tinha na terra, eles rapidamente davam sinal. O que não tinha na terra, que os portugueses trouxeram, era motivo de espanto, como a galinha, ou não fizeram caso, como era o carneiro. Mas ouro,
Pedras preciosas, sim, tinha, e foi exatamente a visão ali gananciosa do europeu. Um trecho da carta de Caminha, mas aí diz o seguinte: ainda ali andavam entre eles 3 ou 4 moças bem novinhas e bem gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras que as nós muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Imagina, né? Olhando a Índia nua ali, não tinha nenhuma vergonha, e descreve direitinho como era, né, tudo. Aí você imagina. É o que mais tarde os poetas modernistas vão pegar trechos da carta, dessa carta, vão fazer paródia, criticando exatamente mais tarde o que foi que aconteceu com as índias. Foram abusadas. Pessoal, quando fala essa ideia aqui do nome gentis, bem, tem algumas explicações. Eu estou tentando adivinhar as perguntas que vocês podem me fazer. Geralmente, poderia ser um povo gentil, era aquele povo que não era da religião cristã, era chamado de povo gentil. E pode ser gentil também de gentileza, neste caso aí. Eu penso que como eles levaram padres, missionários para catequizá-los, então eles viam o povo indígena como povos gentis, sem o cristianismo, sem Cristo. Essa é a ideia de povo gentil. Então, aqui é só algumas representações mesmo aí do índio e tudo mais, para vocês observarem a cena das moças gentis. Nós temos aqui um poema do Oswald de Andrade, que é A Descoberta. Ele é comum no modernismo, na primeira fase, essa ideia da paródia. Então, eles vão voltar e eles vão criticar este primeiro momento. Os modernistas, eles criticavam algumas partes da literatura. Nós temos aqui o que é chamado de paródia. A paródia, ela é uma espécie de intertextualidade, só que o objetivo é crítico. E ele pega trecho da carta, como estava lá mesmo. E ele pega, ó, seguimos nosso caminho por este mar de longo, até a oitava da Páscoa, topamos aves, ouvemos vista de terra, os selvagens, quem? Os índios. Mostraram-lhe uma galinha, quase haviam medo dela. Olha, a galinha, eles ficaram com medo de uma galinha e não queriam pôr a mão. E depois a tomaram como espantados. Aí primeiro chá, depois de dançarem, Diogo Dias. Diogo Dias, ele é um dos navegadores lá da tripulação, fez o salto real. E as meninas da Gari. Aqui é uma referência, pessoal, tanto às índias, daquela lá do trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, mas também ele faz uma menção às prostitutas da região lá de São Paulo, da região da Gari. Então, ele faz um trocadilho, é uma paródia, então nada é inocente aqui. E as meninas da Gari eram 3 ou 4 moças, bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas e suas vergonhas. Aqui nós temos as suas partes íntimas. Tão altas e tão saradinhas que de nós as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. E aqui é claro que é uma crítica. O que foi que eles fizeram com as índias? Aproveitaram, abusaram. E nós vamos ter aí uma mistura de todo esse acontecimento. Então, não é à toa que aqui o Oswald de Andrade vai colocar tudo isso, não é brincadeira. É paródia, é crítica mesmo sobre a visão do conquistador que chega aqui no Brasil, né, do invasor que chega aqui no Brasil. Temos aqui mais um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. A terra por cima é toda chã e muito cheia de grandes arvoredos, de ponta a ponta, tudo praia redonda, muita chã formosa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal, ferro, nem ouvidos. Porém, a terra em si é de muito bom ares, assim frios e temperados como os de Ente Douro e Minho. Ente Douro e Minho é a região lá de Portugal.
porque neste tempo de agora os achávamos como de lá. A carta é feita muito por comparação, o que tem em Portugal, o que tinha no Brasil. As águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. Gente, salvar essa gente seria catequizar, converter ao cristianismo. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Catequizar. E aqui nós temos do Murilo Mendes. O Murilo Mendes, ele é um poeta da segunda geração do modernismo. E nós temos, nessa segunda geração do modernismo, vocês não podem esquecer o seguinte: segunda geração do modernismo. Por que eu estou destacando? Tudo que eu estiver passando para vocês agora, eu já estou preparando porque eu vou falar mais adiante. Na segunda geração do modernismo, eles voltam a trabalhar a literatura de uma forma mais regular, porque a primeira geração é uma geração que ela é de ruptura. Então, ela vai seguir os ismos europeus. É uma geração que vai seguir os ismos europeus. E então, o que eram os ismos europeus? Surrealismo, cubismo, dadaísmo. Então, era uma loucura. É uma literatura diferente. A primeira geração queria a contribuição milionária de todos os erros de português. Quando chega na segunda geração, eles voltam a trabalhar mais a regularidade. Mas o Murilo Mendes, mesmo sendo da segunda geração, ele ainda pega carona do que foi feito na primeira geração moderna. Ainda faz a paródia, que era característica da primeira geração. E exatamente essa carta Pero Vaz de Caminha, que ele bota o título, ele pega trecho da carta e vai brincando. A terra é muito graciosa, tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear no chão e espeta um caniço. No dia seguinte nasce uma bengala de castanho de ouro. Aqui ó, tem riqueza, o ouro, a riqueza do Brasil. Também as frutas, tem goiabas, melancias, banana que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito. De plumagem muito vistosas, tem macaco até demais, diamantes. Tem à vontade, esmeralda é para os trouxas. Reforçai, Senhor, a arca, cruzados não faltarão. Gente, primeiramente, nós temos aqui, é uma paródia. Isso aqui ele vai fazer eu já falei que é paródia e é característica da primeira fase que ele está usando aqui na segunda. Então, aqui tem uma crítica. Este Senhor tanto pode ser uma referência bíblica, Senhor, a ideia de Deus, e a arca, a ideia do dilúvio, na Bíblia, ou nós podemos ter aqui uma referência ao Senhor aqui, o rei de Portugal. Se ele faz uma referência ao rei de Portugal, então, neste caso aqui, a arca vai ser aqui as embarcações para pegar as riquezas. As embarcações para pegar o ouro, para pegar ali tudo que há de precioso na terra. Isso, então, para carregar o ouro. Observem a paródia. Então, vossas pernas encanareis, salvo devido respeito. Ficarei muito saudoso se for embora daqui. Durante meses e anos nós furamos o sertão. O que nós temos aqui? O serviço dos bandeirantes. Que justamente os bandeirantes, eles avançaram no sertão todo. Ali foram pegando os índios, as índias e tudo mais. Atravessamos florestas, desviamos o curso dos rios. Nossas famílias também vão resolutas com a gente. Galinhas, carneiros, porcos, tudo aprende geografia. Num só tempo procuramos as esmeraldas enormes.
Então, nós temos aqui uma paródia deste primeiro momento aí com o Murilo Mendes. Interessante, pessoal. Tudo isso aqui o Enem ele vai aproveitar bastante. Não só o Enem, a UEA vai trabalhar bastante isso daqui. Já é literatura que vocês devem marcar. Lembra que eu disse para vocês terem uma marcação própria, fazer as anotações e tudo mais. Se tiver dúvida, manda para mim. Tem que tirar todas as dúvidas. A partir daqui nós não estamos brincando, mas a partir de agora, mais ainda. Então, aqui, perguntas para vocês refletirem, vai ficar aí para vocês mesmos. Que temos? Quer dizer que vocês levam o ouro, o minério e o pau-brasil, e nós ganhamos o quê? Vocês ganham o direito de fazer piada de português durante 500 anos. Tá vendo? Direito de fazer piada. O brasileiro adora fazer piada, né? Só isso. Mas o ouro, Portugal levou. Temos um... Interessante isso aqui. Prestem bem atenção. O Darcy Ribeiro, que ele foi aqui o autor desse trecho, o Darcy Ribeiro ele foi uma pessoa que lutou muito pelo direito indígena. Então, acho que foi um dos que mais lutou. Isso aqui nós não podemos esquecer. O que eu quero, pessoal, olha só, eu tenho corrigido redações, as pessoas me perguntam o que eu faço para ter repertório sociocultural. Estudar. Ler. Tem para onde? Estudar. Então, o Darcy Ribeiro ele escreveu aqui O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. Olha o que ele diz com o que nós acabamos de estudar aqui. Ao longo das praias brasileiras, de 1500, se defrontaram, pasmos de se verem uns aos outros, tal qual eram a selvageria e a civilização. Olha essas duas palavrinhas aqui, selvageria e a civilização. Suas concepções, não só diferentes, mas opostas do mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruamente. Os navegantes barbudos e surtos, fedentos, de meses de navegação oceânica, escalavrados de feridas do escorbuto, olhavam em espanto que parecia ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios vestidos da nudez emplumada, esplêndidos de vigor e de beleza, tampando as ventas contra a pestilência. Os índios estavam vendo que eles fediam. Viam ainda mais pasmos aqueles seres que saíam do mar. Então, observe o seguinte, quem foi que cuidou de quem? O índio foi que cuidou deles, na visão aqui do Darcy Ribeiro e de vários aí historiadores que colocam. Então, eles foram cuidar, né? O povo fedorento, o índio que tinha esse hábito de tomar banho, esse costume de tomar banho, o português não tinha. Né? Então, os índios tomavam 5 banhos por dia e assim por diante. Então, olha só, aqui fica a ideia para vocês, que eu achei interessante no livro. Redige um parágrafo argumentativo em que você demonstre como os textos da literatura de viagens podem ser lidos como registro do enfrentamento de 2 civilizações, a europeia e a indígena. Então, observem, 2 civilizações, europeia e indígena, tão opostas. E exatamente essas 2 civilizações é que vão dar a origem do que nós somos hoje, né? O resultado, nós somos o resultado de tudo isso aí. Antes de desenvolver seu parágrafo, sugerimos as seguintes etapas. É assim que você consegue pensar em repertório sociocultural para escrever a sua redação. É pensando, é fazendo essas perguntas, é respondendo perguntas, colocando pontos sobre determinado assunto. Primeiro, identifique nos textos dos viajantes a imagem que fazem dos índios e a imagem que fazem de si mesmo. Pega um assunto, coloca uma ficha de resumo. Né? Qual é a imagem que ele tem? Isso, faz com as suas palavras. Depois, identifique a imagem que Darcy Ribeiro faz dos índios e dos portugueses. Olha, o Darcy Ribeiro, ele falou isso. Faz uma ficha de resumo. Você não precisa decorar citações prontas da internet. Não precisa. Muitos alunos, às vezes, eles ficam com raiva de mim que eu vou lá, olha, citação pronta. Ah, mas como a senhora prova? Porque eu peguei, joguei lá na internet e apareceu a citação pronta. Isso não é bom. Não é isso que o Enem quer, não. Nenhuma banca quer isso. A banca quer este conhecimento aqui
da matéria que você pode ter. Outra coisa, compare as representações de índios e de portugueses feitas pelos relatos dos viajantes e por Taci Ribeiro. Se você comparar cada um do que foi visto nessa aula, você vai ter aí um mundo de repertório. Depois pensa em quantos assuntos você pode jogar o que você aprendeu aqui, em quantos assuntos, em quantas propostas de redação você pode usar. Depois explique como os relatos de viagens e o texto de Taci Ribeiro aplicam de um modo diferente os conceitos de selvageria e civilização. E aí fica a dica, né, para vocês trabalharem aí mais o repertório. A literatura de catequese. A Sombra da Cruz, a literatura de catequese. A história das primeiras décadas do Brasil colônia é também a história dos missionários jesuítas que chegaram em 1549 e aqui permaneceram até 1605. Nesse período, fundaram várias cidades como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles tiveram um papel importante, fundação de cidades, as escolas, nós não podemos negar o papel importante. A presença dos jesuítas nas cidades e povoados era sinônimo de educação. Onde chegavam, inauguravam logo uma escola que funcionava como base da missão. Eles impuseram sua marca à arquitetura local. Introduziram noções elementares de medicina, trouxeram o cultivo da cana-de-açúcar, quero fazer uma ressalva a essa ideia da cana-de-açúcar aqui. Por quê? Nós vamos ter aqui a cana-de-açúcar, nós vamos ter, gravem isso daqui, a época dos engenhos. Nós vamos ver muitas imagens disso no Barroco. Senhores de engenhos, Casa Grande e Senzala, como surgiram as casas grandes e as senzalas. Como surgiram casas grandes e senzalas. Primeiramente, aqui na cultura da cana-de-açúcar. Vai ser uma economia do Brasil durante séculos. Nós vamos ver surgindo aqui, vai crescer, vai ser alvo de cultura. Quando chegar na segunda fase do modernismo, já aparece o declínio do engenho, porque o engenho é feito por mão de obra. Começa com trabalho escravo. Mais tarde, nós vamos ver, depois da abolição da escravatura e muitas coisas acontecendo, e principalmente com a chegada da indústria, que são as usinas vão representar a chegada da indústria, nós vamos ver o declínio do engenho. Aí é quando a gente vai estudar mais adiante vários livros ali do José Lins do Rego, por exemplo, Menino de Engenho, depois Fogo Morto, livro Usinas, tudo isso vai mostrar essa história dos engenhos, que inclusive o José Lins do Rego, ele vai trabalhar o ciclo do engenho ou o ciclo da cana-de-açúcar. Daí, pessoal, quando a gente estiver trabalhando essa literatura lá, você tem que saber que nasceu aqui o engenho, de onde veio essa cultura. Então, na realidade, os jesuítas, né, introduziram noções elementares de medicina, trouxeram o cultivo da cana-de-açúcar, que vai ser a grande economia do Brasil por muito tempo, e influenciaram a vida dos nativos em diversos aspectos práticos. Durante sua permanência no Brasil, os missionários jesuítas escreveram poemas e peças de teatro para converter os índios à religião católica. A dramatização de cenas bíblicas e de passagens da vida dos santos era feita muitas vezes em tupi para garantir que os ensinamentos religiosos e morais fossem compreendidos pelos nativos. Então, os jesuítas eles contribuíram muito, né, porque eles fizeram gramática da língua tupi. Tupi foi a língua oficial durante muito tempo, chamada língua geral. Mais tarde, por motivos políticos, o Marquês de Pombal ele vai expulsar os jesuítas de todo o território português e aí é que ele vai colocar o português como língua oficial. Continuando aqui, a inspiração medieval desses textos se revela na estrutura das peças teatrais, quase sempre autos religiosos, encenados nos dias de festa da cristandade, dia de Reis, Páscoa, Natal. Com o objetivo sempre claro de seduzir o indígena para a religião, os jesuítas recorreram a algumas formas mais populares, como o canto, o diálogo e as narrativas, com o aproveitamento de mitos da tradição indígena. Como você vê,
tem mais o que foi praticado lá na Idade Média do que Renascimento. Não tem Renascimento. Não existe. É por isso que é literatura de catequese. Quero fazer uma ressalva também para o nascimento da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas. Então, os Peregrinos da Fé, fundada em 1534 pelo padre espanhol Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, daí jesuítas, né? Companhia de Jesus deu origem a quê? Aos jesuítas. Foi um dos instrumentos utilizados pela Igreja Católica para enfrentar a perda de poder desencadeada pela reforma protestante de Martinho Lutero. Como ordem religiosa, os jesuítas surgiram com a missão de levar o catolicismo aos mais distantes territórios, convertendo os gentios da terra recém-descoberta, e, se possível, também os muçulmanos. Entre os jesuítas célebres que passaram pelo Brasil, destacam-se José de Anchieta e o grande orador do barroco, Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira vai vir ali no barroco, tempos mais tarde. Lembrando que essa questão da Companhia de Jesus, dos jesuítas, foi aí um dos núcleos da Igreja Católica, de missionários, o mais forte. Mas eles levantaram muitos outros, não somente esse, tinha a ordem lá dos teatinos, dos capuchinos e muitos outros. Então, aqui na literatura dos jesuítas, no trecho da Carta de Caminha, o autor solicita ao rei que envie gente para a terra recém-descoberta. Não deixe logo de vir clérigo para os batizar. Tinha que catequizar os índios. Bem, os jesuítas instalados no Brasil eram agentes da Contra-Reforma, por isso a atividade principal dos padres era o trabalho de catequese. C. Durante quase todo o século XVI, a educação foi atribuição exclusiva dos jesuítas. Por essa razão, eles fundaram os primeiros colégios do Brasil. D. Os jesuítas contribuíram para a destribalização dos indígenas, tentando incutir-lhes uma educação europeia. E pondo em primeiro plano a intenção pedagógica e moralizante, os textos que produziram têm caráter mais didático que artístico. Por que didático? Porque era para a evangelização. Por isso, lembra que lá o Gil Vicente, quando faz no humanismo as peças de teatro, as obras do Gil Vicente eram obras didático-moralizantes. Por quê? Não é que tinha características humanistas, é porque era uma forma de doutrinar o povo, era mais uma doutrina, porque ele não concordava com os erros que havia na Igreja Católica, mas ele também não era contra a Igreja Católica, era didático-moralizante. Aqui as obras dos jesuítas eram uma obra didática, porque era para catequese, era para evangelizar. Temos aqui algumas imagens, a primeira missa do Brasil, 1860, de Vitor Meireles. Temos aqui o retrato do que foi esse primeiro momento de descobrimento, de catequização. Temos aqui uma referência a Anchieta, apóstolo e poeta, né? Fez um grande trabalho aí, como eu falei. Nós temos que fazer a leitura de tudo, depois tiramos as espinhas. Tem críticas? Tem, mas também tem um trabalho por detrás. Nascido nas Ilhas Canárias, José de Anchieta chegou ao Brasil ainda como noviço. Em 1553, fundou com o padre Manuel da Nóbrega o Colégio de São Paulo de Piratininga, em 25 de janeiro de 1554. Em torno do colégio surgiram algumas casas. Nascia assim a cidade de São Paulo. A fama de Anchieta cresceu em 1563, quando, durante uma rebelião dos índios tamoios, permaneceu como refém por cerca de 3 meses. Teria sido durante o cativeiro que ele escreveu Nas Areias da Praia de Iperoig, atual Ubatuba, um poema de 5.786 versos dedicado à Virgem. Sua permanência entre os tamoios foi decisiva para o processo de pacificação daqueles índios. Em 1587, foi para a capitania do Espírito Santo e lá organizou inúmeras aldeias indígenas. Faleceu em Heritiba, atual Anchieta, no Espírito Santo. Em 1597, mais de 13.000 índios acompanharam o cortejo fúnebre até a capital Vitória. É isso aí, algumas imagens para vocês observarem, exemplificando aí o trabalho deles. Os textos literários. José de Anchieta escreveu poemas líricos, a maior parte de cunho religioso, que costumava dedicar à Virgem Maria, e peças de teatros. Além das influências da educação religiosa, recebeu também inspiração dos romances
escutado em sua infância dos poetas do cancioneiro ibérico. Seus poemas revelam a visão teocêntrica medieval. Acabei de falar para vocês. Anchieta foi o autor das primeiras peças de teatro encenadas no Brasil. Seus autos têm a função claramente religiosa e pedagógica. O mais conhecido deles é Na Festa de São Lourenço, conversa em 3 línguas diferentes, tupi, português e espanhol. Outra obra de grande importância escrita por Anchieta foi A Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, de 1595. Trata-se da primeira gramática da língua tupi. Foi um dos motivos também da língua tupi ser muito valorizada. E aí o exemplo da poesia religiosa dele. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, que Iesu querida, vossa santa vinda, o diabo espanta. Por isso vos canta, com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Vossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura, honra do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. A Santa Inês. Já caiu em vestibular, inclusive, este poema do José de Anchieta. E nós ficamos por aqui, estudem bastante, façam exercícios, passem prova quem faz exercício. Então, aí um grande abraço para vocês e qualquer dúvida, mande para mim.